Vamos que vamos! Estamos chegando para mais um Sem Tabus. Boa noite para você, bem-vindo, bem-vinda. Prazer fazer companhia a você e, mais que isso, ter a sua companhia no nosso programa. E é sempre muito gostoso quando você interage, participa e a gente agradece pela confiança também. Você que nos escreve contando um pouco da sua história, fazendo perguntas, obrigada pela confiança mesmo. Você que é um dos nossos milhares de seguidores, muito obrigada nas nossas redes sociais. Já se inscreveu no nosso canal também no YouTube? Lá tem uma série de programas, temas muito variados para que você tenha maior conhecimento sobre a vida sexual e relacional. Queremos estar aqui sempre prontos para te ajudar e fazer sentido. Para isso, queremos ficar mais perto, trazer até você ou levar até você mais conteúdo, melhor informação para que você lide melhor com os desafios. Viver é um grande desafio e quando nós nos damos as mãos e nos dispomos a aprendermos uns com os outros, fica muito mais fácil de vencermos e superarmos os desafios maiores e ficarmos com a beleza de viver nas suas descobertas mais importantes. Que Deus abençoe a você, então. Fique aqui conosco para o programa de hoje, que tem a seguinte questão a ser abordada. O que nós, mulheres, não sabemos sobre os homens? Outro dia fiz um programa querendo saber o que os homens não sabem sobre nós. Então, hoje é a nossa vez. O que a gente precisa saber sobre eles, que muitas vezes, por não sabermos, por não nos darmos contas, isso traz alguns prejuízos nos relacionamentos. Que tal? Conversa boa, não? Pode somar com a gente também o que você acha que nós não sabemos sobre eles e que você foi descobrindo ou que você já sabe mesmo, com certeza. Compartilha, fica à vontade. Nossa página no Facebook também é para isso, para você compartilhar com a gente aquilo que você pensa, sente. Também estamos no Instagram. E aí fica muito mais fácil em qualquer situação falar com a gente. Minha convidada de hoje já veio noutras oportunidades, volta aqui hoje, Sandra Barilli, prazer recebê-la, boa noite. Boa noite, querida, o prazer é todo meu, é sempre muito bom estar aqui. Que bom, batendo obrigada. Papo. Você é ótima, é muito bom ouvi-la sempre. Sandra, obrigada. O que nós mulheres, para começar essa conversa, precisamos saber sobre os homens? Ótimo. Darleide, é muito interessante esse tema, porque Deus fez o homem diferente da mulher, né? Bem diferente. E ocorre o seguinte, principalmente depois de casado, depois de um tempo de relacionamento, a mulher deseja que o homem acabe agindo como mulher. E aí se instala um problema muito significativo, né? Então a gente realmente precisa saber do perfil masculino e que o homem continue sendo homem, né? E também a gente saber se relacionar com esse perfil diferente. Porque quando a gente quer compreender o homem a partir do raciocínio feminino, nós não vamos conseguir. E acabamos julgando mal o comportamento masculino, né? Eu ouço as mulheres falando a respeito dos homens com um julgamento extremamente negativo, mas é exatamente por não compreender, por não entender que são pessoas diferentes. Deus fez assim. E é interessante, a gente pode perguntar assim, mas por que Deus fez tão diferente um do outro, né? Exatamente porque eu vejo como sendo um complemento. Um do outro, não poderia ser igual mesmo, né? É um complemento um do outro. Então, se a gente pensar no aspecto sexual, né, o comportamento realmente se diferencia bastante. A mulher, eu tenho notado, a mulher, para ter uma vida sexual, vamos dizer assim, prazerosa, é necessário que ela se sinta bem com esse homem, se sinta bem durante o dia a dia, se sinta à vontade, se sinta respeitada, e aí ela consegue ter um momento especial no momento sexual. Já o homem, isso não é tão necessário. As mulheres ficam muito impressionadas porque pode ter assim uma briga de outro planeta, né? Minutos depois, se partir para uma situação de um relacionamento sexual, para o homem está tudo bem, né? Ele não tem esse mal-estar que nós temos, que ficar também, hoje não tem. Hoje eu não estou legal, porque me disse isso, me disse aquilo, e eu não estou bem. O homem não.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso não o faz insensível, é que ele tem outra forma de lidar com a vida. Perfeito, esse é o ponto. E quando a mulher pensa assim, não, mas é um monstro, né? Acabou de ter uma bronca aqui, uma situação, e agora já vem com chamego querendo sexo, né? E aí fica com essa impressão, e a mulher pode até julgar, mas é porque realmente para o cérebro masculino, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Elas não interferem. E agora vamos pensar assim, na condição de mulher, nessa diferença, nessa forma de ser do homem. Você já imaginou se o homem, se houvesse um mal-estar durante o dia e à noite, na hora de dormir, o homem também se colocasse nessa forma assim de emburrar lá no cantinho, não, também não quero hoje, não toca em mim hoje, não seria desagradável para a mulher? É, seria, claro. Extremamente. Então, aquilo que choca a mulher, na verdade, se fosse o oposto, eu acho que chocaria mais ainda. Faz muito sentido esse exercício que você pede para a gente fazer, de se colocar no lugar do outro. Se fosse o outro que se negasse por este ou por aquele outro motivo, como você ficaria? E pontuar outra vez que não é uma questão de insensibilidade, é uma maneira diferente de administrar a vida. De enxergar. De enxergar a vida. E nisso não há nenhum defeito. Isso. É uma diferença. É uma diferença. Precisa lidar com isso. Eu acho que você usou uma palavra legal. A gente acaba, como mulher, tendo a impressão que é um defeito, né? Mas não é um defeito, é outra forma de ser, né? Outra forma de ser, simples assim. Mas a gente deseja se colocar, às vezes, como vítima da situação, se utiliza essa diferença para se colocar como vítima e não temos a maturidade de perceber que o outro funciona assim. Funciona assim, não tem outra forma de ser. Aí você me pergunta, mas por que funciona de forma diferente? Bom, a gente vai ter que perguntar para Deus, porque Ele fez assim, né? Mas no aspecto psicológico, Darleide, para funcionar bem tem que ser diferente. Porque se os dois tivessem ações iguais nesse sentido, ficaria muito pior. Então, é um momento que a mulher está ali, houve um mal-estar, e aí ela já não quer contato nenhum naquele momento, e ele deseja, e isso faz com que retome as coisas no seu devido lugar, né? Porque, do contrário, aí estaria uma coisa, um mal-estar que não teria fim. E é claro também que nós estamos falando assim num papel geral, claro, né? Dessa relação homem-mulher de modo geral. Obviamente que nós sabemos que existem situações particulares, aliás, tudo na vida é muito particularizado no final das contas, é assim cada um, sua história, e nós vamos identificar que há situações particulares em que homens se desprezam a mulher, homens sim se jogam no canto emburrado, mas aí nós estamos fugindo até do padrão. Fugindo da característica masculina propriamente dita. Então é só para lembrar a você que nós estamos hoje nos propondo a falar de algo mais geral, mais genérico em termos de homens e mulheres, daquilo que é mais característico, lançar luz sobre essas diferenças e não sobre aspectos muito pontuais relacionais que nós tratamos em outros momentos, em outros programas, mas consideramos que eles sejam de fato muito importantes. Há homens que assumem características que são muito próprios da mulher, desse sentimento de sentir-se mal porque alguma coisa não foi bem aqui e acolá. Ficam mulheres que relatam de homens que ficam dias sem dirigir a palavra a elas. Isso acontece, mas vou repetir, estamos trabalhando o que é mais geral na relação homem e mulher. O que os homens não gostam nas atitudes, ou em termos de atitude das mulheres também? São várias. E nós queremos trazer ao programa aqui também para dialogar e fazer você pensar para lidar melhor com essas diferenças. O que mais, Sandra, lhe chama a atenção? As reações femininas, quando nós conseguimos dosar essas reações, elas são aceitas pelo sexo masculino. O grande problema é quando a gente exagera. Né? Quando a gente exagera na sensibilidade, quando a gente exagera até na agressividade também, porque isso também acontece, e isso acaba criando um mal-estar muito grande nessa relação, né? E nós, mulheres, nós temos a característica de exagerar, né? Temos. Aquela famosa coisa de mulher, uma delas é exagerar. E esse exagero
é que eu percebo que incomoda de forma muito significativa. Agora, pensando no aspecto sexual propriamente dito, para o homem é um pouquinho complicado quando a mulher ela não consegue se expressar nem verbalmente e nem de uma outra forma que ele consiga compreender quais são os desejos dela. E isso também deixa o homem bastante perdido e incomodado. Alguns homens, Darleide, eles facilitam isso para a mulher, porque eles conseguem ajudá-la a comunicar. Mas alguns homens, eles têm um comportamento que acaba travando a mulher. E aí ela não se expressa e fica uma dificuldade muito grande no aspecto sexual, né? Exatamente pela dificuldade de comunicação da mulher nesse aspecto. Que tem a ver com o que o outro impõe nessa linguagem. De fato, nós vamos encontrar pessoas que não falam porque foram tolhidas na sua liberdade de se expressar, pessoas mais autoritárias, mais abusivas, etc. Que é uma questão também muito delicada e necessária de se observar. Mas, de modo geral, nós mulheres temos aquela dificuldade de sermos mais claras. Meu marido, posso dizer, ele costuma dizer para mim e para minha filha, e nós temos aprendido, né, amor, de ele dizer assim, seja clara, o que você quer, diga exatamente. E às vezes não é só no aspecto sexual, né? Eu falei aqui o aspecto sexual por ser o mais difícil. Sim, claro. Mas às vezes são coisas banais do dia a dia. Se é mais difícil nas coisas banais, inclusive nas coisas mais difíceis de lidar. Né? Exato. E isso causa um mal-estar muito grande. Então, homens gostam de mulheres que saibam se expressar, se comunicar. Que consigam se expressar de alguma forma. Agora, se é muito difícil falar, a gente pode tentar encontrar outras vias, como escrever, por exemplo, né? E essa coisa assim de tentar insinuar, não adianta não, porque o homem ele não pega insinuação. O homem também tem dificuldade de compreender quando a mulher insinua alguma coisa, né? Eles precisam ter uma comunicação mais clara. E não é nenhuma falta de inteligência deles. São é que a percepção dele, a característica masculina é mais racional, mais pontual. É sim, não, é mais... Óbvio, vou ficar o tempo inteiro lembrando, porque eu respeito muito o público, que é muito diferente em sua demanda, em suas necessidades, em sua compreensão até, ou seu desejo de defender este ou aquele aspecto, lembrando a você que há situações de que o homem é que é muito sensível. Sim. O homem que tem uma sensibilidade muito alta, mas não é o padrão geral, lembre disso. E quando eu ainda pontuando alguma coisa que você trouxe sobre o exagero da mulher, é aquela coisa de a gente enfatizar demais o que é negativo, de ter uma memória muito longa a respeito de uma situação A ou B, que você e eu devamos reconhecer que é assim mesmo, é muito da característica feminina, lembrar demais, enfatizar, mas aquele dia você falou tal coisa, e aquilo magoou, mas vamos então chamar isso a gente tem uma capacidade de jogar muita luz sobre um fato, e é disso que nós estamos falando quando usamos a palavra exagero, em termos de sentimentos e de emoções. Eu me pergunto, Darleide, por que, né? Às vezes, na condição, como mulher, nós acabamos fazendo isso, lançando muita luz a respeito de um fato que ficou lá atrás. Será que esse fato realmente foi tão importante assim? Ou é essa a arma que eu tenho no momento? Compreende? Como assim? Uma arma para eu... Para eu dar conta de algo que está acontecendo no momento e que eu não estou conseguindo, então eu acabo me utilizando daquilo que aconteceu, que de repente nem dói tanto mais, mas é o meio de vida que eu tenho, né, para acusar essa pessoa no momento. Porque crescer, Darleide, crescer dói muito. Crescer não é fácil. Mas é necessário, né? Então, para a gente lidando com as questões do dia a dia e tendo maturidade para lidar, porque relacionamento também é uma coisa muito difícil, não é uma coisa muito fácil. Então, ao invés da gente lutar para alcançar essa maturidade, né, nessa relação, fica mais fácil. A gente cruza os braços e a gente sempre vai lá atrás, pega aquela lembrancinha e está aqui. Aí, com isso, eu estou cheia de razão e não preciso falar mais nada. E agora você se humilhe, porque você é o culpado, né?
porque eu tenho aqui uma prova, e aí, ok, acaba o assunto, dias depois, um mal-estar novamente se instala, aí eu vou lá atrás, aqui, né? Então, quer dizer, eu não me permito crescer, né? E o que isso faz, o que isso provoca? Um desgaste numa relação. E o que nós estamos dizendo hoje, o que nós precisamos saber a respeito dos homens, daquilo que eles não gostam, daquilo que eles não sabem lidar, daquilo que pode estar atrapalhando o relacionamento homem e mulher e que, tendo uma percepção mais razoável enquanto mulheres, poderíamos ajudar bastante no bom desenvolvimento, no crescimento, amadurecimento de uma relação e para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem-estar num relacionamento. Sandra, muito bem, tem tocado em questões assim muito pertinentes a nós mesmos. Então nós vamos para o nosso intervalo e na volta a gente continua falando o que mais a gente precisa se dar conta de que não ajuda no relacionamento. Será que ainda cabe aqui falar de ciúmes, cabe aqui falar de inseguranças, cabe falar daquela mulher que se preocupa demais com a aparência e aquela que não se preocupa nada com a aparência? Será que isso faz bem, mal na relação? O que os homens pensam e esperam nesse sentido? E em atitude sexual, a mulher pode ter iniciativa, deve ter iniciativa, o homem gosta disso ou não? E mais outras questões que estão com a Sandra Barilha, nossa convidada de hoje, que é psicóloga, palestrante, viaja o Brasil, vai fora do Brasil, levando com muita competência, muito conteúdo para ajudar as famílias, os casais, e temos esse privilégio de tê-la hoje aqui no nosso programa. É bem rapidinho o nosso intervalo. Cochila não, que já estamos de volta.